iniciando o podcast Nós Salvamos Vidas, sempre com essa intenção, levar informação diferenciada que salva realmente e hoje uma presença ilustre. Ela é uma grande médica, hoje eu posso dizer uma referência nacional, porque ela atua em diversas áreas. Nós vemos hoje o ser humano na sua integralidade e a doutora Caliandra Alves, que tem pós-graduação em geriatria, em psiquiatria, em ortomolecular e também, posso dizer, uma das grandes estudiosas na prescrição da cannabis medicinal. Doutora Caliandra, seja bem-vinda, a senhora está no podcast Nós Salvamos Vidas, aqui pela Hi-Fi Home. Obrigada, Fábio. É uma honra estar aqui, né, com vocês, tratando de um tema tão importante. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Doutora, eu já queria assim iniciar, nós tivemos uma experiência agora há pouco, imersiva, muito interessante. Eu queria saber da senhora qual foi a sensação de conhecer a Hi-Fi Home, que na verdade está no contexto desse grande congresso, que a senhora é uma das palestrantes, o SINAB, dias 12, 13 e 14 agora de agosto, o Congresso Internacional de Nutrição, Autismo e Bem-Estar Mental. A sensação que a senhora teve foi bem emocionante, não foi, doutora? Bem emocionante. Essa imersão mostrou um pouquinho, né, do que vai acontecer lá, né? Então, assim, tudo muito bacana, de muita qualidade, assim, experiências maravilhosas. E, assim, pensando um pouquinho no público autista, né? Então, quanto Sim. essa questão da sensibilidade é importante para eles também, né? Então, lá vai ter toda essa assistência deles lá, toda essa qualidade. Então, assim, foi perfeito, perfeito. Fiquei encantada. Muito bacana. João Pessoa e o Hi-Fi está de parabéns, né? Parabéns, né, doutora? Ô, doutora Caliandra, no caso, a senhora reuniu vários fatores do estudo da senhora para poder entender melhor, mas houve, eu posso dizer, uma dedicação bem especial à cannabis medicinal, não foi isso, doutora? Foi. Eu dediquei a cannabis, né, por conta da história do meu pai, que tem Sim. fibromialgia, né? Minha primeira formação foi enfermagem e depois eu disse, não, enquanto enfermeira eu fico muito limitada para ajudar meu pai. Fui fazer medicina, fiz medicina, terminei medicina, disse agora eu vou ajudar meu pai em relação às dores. Já faz 50 anos que meu pai tem dores de fibromialgia, sofre, né? Aí me formei e não consegui, na alopatia, nada que pudesse ajudar meu pai. E eu disse, nossa, então foi minha primeira frustração enquanto médica, né? Eu disse, como é que eu vou ajudar as pessoas se eu não consigo ajudar nem meu pai? E fui pesquisar, e fui buscar e encontrei a cannabis como uma alternativa, né? Então, no começo não foi fácil, meu pai é sertanejo, bem, né, da igreja, conservador, e não foi fácil fazer com que ele aceitasse. Só que a gente testou, ele foi meu primeiro paciente, foi minha cobaia, né? E assim, foi tão lindo, Fábio, que em 20 dias meu pai jogou todos os remédios que ele usava alopatos fora. Que incrível, E ficou doutora. usando só os olhos. E eu enchi meus olhos de água, de emoção. Disse, é isso que eu quero para a minha vida, para os meus pacientes. Se eu conseguir trazer de volta o brilho no olho do meu pai, o sorriso, o sono, trazer ele de volta para a vida. Então, eu disse, é isso que eu quero. Então, a partir daí eu comecei, 2018, 2019, comecei os estudos na área e hoje eu trato meus pacientes só com os fitocannabinoides. Né? Trato com alopatia quando é necessário, mas meu carro-chefe são os fitocannabinoides. Por entender o quanto que eles podem ajudar diversas patologias. Diversas patologias. E, doutora, é interessante, eu acho que a senhora tem notado, a informação ela vai se diversificando e eu creio que aos pouquinhos os tabus a gente vai quebrando, né, doutora? É por aí, doutora? É por aí. Eu faço parte da turma lá dos primeiros médicos que começaram a prescrever aqui no Brasil. Então, assim, quando eu comecei a prescrever, a gente era só 2% de médicos que prescreviam, que aceitavam, que acreditavam. Hoje não, hoje já somos 20% de médicos. 20%, doutora, interessante. Né? Saiu aí esses dias dizendo que era 20%. Então, assim, já está... E assim, Sim. E hoje, até os colegas que não têm estudos na área... Antes ele dizia, eu não acredito, ou então isso não serve, isso é uma panaceia. Hoje não, ele já tem mais respeito, né? Ele já, não, eu não entendo, procuro um médico que tenha estudo na área,
eu vi que pode ajudar, mas eu não consigo porque eu não tenho estudo, né? Então, assim, não é porque a pessoa é neuro, é psiquiatra que vai entender da cannabis. Não, a cannabis, hoje, você tem que estudar para poder entender como prescrever, quais são os fitocannabinoides, como é que funciona, quais reações adversas. Então, não, é uma coisa à parte que a gente não viu na faculdade, tá? Algumas faculdades hoje no Brasil já estão implementando como cadeira eletiva a questão da cannabis medicinal. Então, assim, está crescendo, está crescendo. E uma coisa que eu digo a você, Fábio, sem medo de errar, esse é um caminho sem volta. Então, os médicos já venham, já comecem a estudar, porque não vai ter retrocesso em relação à cannabis. Cada dia que passa, são mais e mais estudos. Você está vendo aqui no Brasil, agora a Embrapa vai fazer pesquisas, e várias outras faculdades já receberam licença para pesquisar também. Verdade. Então, assim, é um mundo, a gente está começando a caminhar agora, mas a hora de vir estudar e tentar trazer esse bem-estar para os pacientes é agora. Muito interessante. Doutora Caliandra, aí no caso a senhora cita esses vários relatos, nós sabemos que a senhora já atende e atendeu centenas e centenas de casos de sucesso, e às vezes a gente escuta relatos, usei a cannabis e não aconteceu nada. Isso está dentro de uma normalidade? Como é que a senhora vê essa situação? Quando o paciente chega, usei e não aconteceu nada, eu pergunto, usou qual, usou como e usou quanto? Porque tudo isso influencia. Então, não existe só um tipo de canabidiol, não existe. O canabidiol seria uma molécula, seria o CBD. Não existe só o CBD. A planta, ela tem cerca de 500 compostos. Cada composto daquele ali, ele é indicado para uma certa patologia, um certo sintoma. Então, a gente precisa entender que são muitos. Né? Então, assim, o paciente usou, mas ele usou qual? Foi só o CBD? Foi o CBD com THC? Foi um CBN? Foi um THCV? Usou quanto? Qual foi a posologia dele? Usou 10 miligramas, 100 miligramas? Né? E para que ele usou? Porque também a gente tem que entender, Fábio, porque as pessoas às vezes vêm, eu queria usar o canabidiol, que as pessoas chamam canabidiol, né? Mas não é. O canabidiol é o CBD. Certo. Eu queria usar os fitocannabinoides para tratar o Alzheimer. Qual é o bom para o Alzheimer? E eu sempre digo, não existe o bom para o Alzheimer, existe o bom para a pessoa que tem o Alzheimer. Então, eu pergunto ao paciente, o que é que você quer melhorar no seu pai, na sua mãe, no paciente? Então, dependendo do que ele queira melhorar, se eu ver que os fitocannabinoides conseguem, a gente prescreve. Mas o que é que pode melhorar no paciente com Alzheimer? Pode melhorar a questão da agitação, pode melhorar a questão do sono, pode melhorar a questão de dores, não só porque ele tem Alzheimer, mas porque ele é idoso, tem dores. Pode melhorar a questão da ansiedade, aquela síndrome do pôr do sol, né? Sim, do entardecer. Então, aquilo ali pode melhorar. Então, assim, acontece que muitas vezes a gente... Geralmente, os pacientes idosos e o paciente com Alzheimer também, eles têm multifarmácia, né? Um monte de medicamento, lógico, aquela polifarmácia. Então, muitas vezes acontece da cannabis entrar e diminuir medicações. Entendi. Entendeu? Tratei a ansiedade dele, tratei o sono, então não vai precisar mais daquele remédio para o sono, para a ansiedade. Então, ele entra como um coadjuvante, o tratamento jamais é para tirar nada, não. A gente entra junto, com a alopatia, fazendo tudo bonitinho. Eu digo que é uma bala a mais para unir forças ali para lutar contra aquela doença, para melhorar sintomas. Então, dando certo, muitas vezes acontece de tirar, como no caso do meu pai. Meu pai hipertenso, tirou todas as medicações, ele usava 3 remédios para pressão, depois da cannabis ele ficou usando só um, porque até a pressão dele deu uma controlada. Entendi. Entendeu? Então, aí, no caso, doutora, fazendo um paralelo, pessoas que muitas vezes são hipertensas, eles têm que tomar aquele medicamento ou aqueles durante a vida inteira. A cannabis seria também um conceito, vamos dizer, parecido ou igualitário, mesmo na dosagem que venha a ser menor, que venha a ser um tipo só, tirou 3 medicamentos, está só usando a cannabis, mas seria pela vida inteira? Fábio, por que que dá certo? Por que pode dar certo? Nós temos no nosso corpo receptores, chamados receptores endocannabinoides. Então, nas minhas células, nas suas células, a gente tem esse receptorzinho que ele só é ligado, ele só é ativado com esses fitocannabinoides. Claro, a gente produz 2 endocannabinoides, que é a anandamida, 2-AG, que ativa também esses receptores. Só que a nossa produção é pouquíssima. É igual a vitamina D. Por que a gente hoje toma muita vitamina D? Porque a gente não pega mais sol, e quando sai no sol é protegido, então a gente não está mais fazendo a fabricação, né, da gente própria de vitamina D. Do mesmo jeito acontece com os fitocannabinoides.
Se eu tenho receptores que precisam ser ligados, por que precisam ser ligados? Porque eles são responsáveis pela homeostasia, pelo equilíbrio. Então, eles são importantíssimos na nossa vida. Se eu preciso ligar, então eu tenho que usar... Eu preciso usar como suplementação toda a vida para ativar meu receptor. Só que, mas eu não quero mais usar, está caro, eu não consigo mais. E aí, se eu parar? Não tem problema. É igual a vitamina D. Sua vitamina D está baixíssima, você vai suplementar. Parou de suplementar, ela vai cair. Verdade. Os fitocannabinoides também vão fazer falta. Então, com o tempo, você vai dizer, eu estava tão bem, estava dormindo tão bem com aquele óleo, agora parei, estou com insônia, não estou mais conseguindo dormir. Não é porque o óleo piorou, não, é porque ele apenas saiu do seu organismo e não está mais ajudando como ajudava. Entendi. Entendeu? Muito interessante essa linha de raciocínio, porque algumas pessoas citam, eu tenho medo de ficar viciado. Eu acho que na mente já vem a palavra maconha, talvez, e cria esse receio, muitas vezes, na própria família, né, doutora? Verdade. Existe ainda muito esse tabu, mas hoje, Fábio, eu trato dependentes de maconha com a cannabis. Né? Interessante. Eu trato pacientes dependentes de outras drogas, né? Cocaína, crack, com a cannabis. Né? Então, é tão sábia essa... claro, eu vou prescrever doses posológicas. Eu sei o que eu estou dando e quanto eu estou dando para o paciente. É diferente daquela maconha que ele fuma, que ele está fumando, nem sabe o que, nem quanto, nem como. Então, aqui não, aqui tem posologia. Né? A cannabis, que a gente prescreve, a gente acompanha por conta disso. Pode causar alguma dependência? Se usar, principalmente o THC, que é a molécula da planta, que ela pode causar, sim, essa dependência, né? Que é o que dá o barato da maconha, seria o THC. Então, é uma molécula que a gente usa com muita cautela. Inclusive, óleos importados, tem até uma quantidade máxima de THC que pode ser usado e tudo. Então, assim, é tudo muito seguro. E eu digo que o nosso organismo é tão sábio que ele é uma molécula que você pode parar o uso de uma vez. É diferente de você parar o Rivotril, um exemplo. Você não pode parar um benzodiazepínico, tomo faz tantos meses e eu vou parar hoje. Não, porque seu organismo está dependente. Precisava fazer um desmame. E a cannabis, não. A gente não precisa fazer desmame. O organismo, ele, por si só, ele se encarrega desse desmame. E o que é uma coisa que causa dependência? É uma coisa que, quando você tira, você vai ter sintomas de abstinência. Então, assim, os meus pacientes, mais de 5.000 pacientes, nenhum teve esse sintoma quando a gente parou, que muitas vezes a gente precisa parar para trocar o fitocannabinoide, para resetar o receptor, e nenhum teve sintomas de abstinência por conta disso, que é uma coisa muito... A posologia é muito certinha, entendeu? É para isso que a doutora Caliandra Alves tanto estudou e tem que estudar, sempre muito atualizada. Doutora, qual é hoje a patologia que a senhora acha que está dando maior eficiência na cannabis? Porque, por exemplo, eu vou fazer um paralelo aqui. Quando a gente fala da robótica e a gente fala do robô cirúrgico do Da Vinci, hoje ele é usado em quase todas as cirurgias. Mas a cirurgia que hoje é mais efetiva com robô é o câncer de próstata. Quer dizer, veja que interessante. O robô está atuando ali, de uma forma maior ou menor. Mas, por enquanto, viram que é no câncer de próstata que a efetividade é total. Na cannabis também ocorre isso, doutora? Ocorre. Tem umas patologias que respondem melhor. A epilepsia, que foi a primeira, que foi por conta dela que a cannabis chegou aqui no Brasil, tem toda uma história por conta das mães, né, que tinham os filhos lá com epilepsia. Então, a epilepsia é onde tem mais estudos que melhoram, né, que controla crise. Eu mesmo tenho um paciente que ele dava 20 crises ali, 20, 30 crises ao dia. Hoje, esse paciente, ele passa 8 meses sem ter uma crise. Né? E ele, na época, usava lá uns 11 medicamentos, né, para as crises, e hoje ele só usa 2, junto com os olhos, entendeu? Então, assim, é muito efetivo. E se você procurar lá no PubMed, o estudo que mais tem é para epilepsia. Claro, hoje a gente já tem também muito para dor crônica, questão de ansiedade, questão de sono, porque um problema grande, né, a questão do sono hoje em dia, né? Sim. Então, assim, os estudos estão aumentando, mas dizer assim, fecha o olho com a patologia que realmente consolidada é a questão da epilepsia. Epilepsia, né? Aí, doutora, quando a gente fala no Alzheimer, já causa até um medo, né? Quando a pessoa diz, porque não deixa de ser uma doença séria, né, doutora? E a gente saber que, no caso, a cannabis, ela está sendo utilizada adequadamente e a senhora tem constatado vários casos, assim,
de sucesso. Eu acho que a senhora tem se surpreendido, né, doutora? Muito, muito, muito. Tenho indicado muito para os pacientes com Alzheimer, até porque, Fábio, a questão do Alzheimer, a gente não tem muita opção para tratar o Alzheimer, né? Verdade. São poucos medicamentos ali e aqueles medicamentos são para tentar desacelerar o processo, né? Não tem cura. E a cannabis, ela vem para isso também, para ajudar a desacelerar. Por exemplo, o CBD, ele é altamente anti-inflamatório. Então, pensando no Alzheimer como um problema que tem a questão das proteínas tal, beta-amiloide, que é um processo inflamatório, eu vou usar uma substância que vai ajudar também nessa inflamação. Entendi. Então, assim, tem... E no começo, Fábio, é uma resposta tão bacana que os familiares, nossa, vai voltar o que ele era. Não, não vai. Deu aquela desinflamada, deu aquela melhorada, mas depois vai estabilizar, entendeu? E a doença vai andar, porque não segura. Não tem como segurar, mas são respostas, assim, muito boas. Muito boas. Interessante. Aí, doutor, eu acho que a Paraíba ficou com uma identidade muito forte com a cannabis devido à Abrace. Isso. Né? Eu me recordo aqui, estou lembrando também do Cassiano, que a senhora conhece, a senhora tem toda uma história também, pegou desde a origem, mas assim, a Paraíba ficou com uma identidade muito grande, e isso foi muito importante. Eu acho que a gente, vamos dizer, ultrapassou essa barreira de forma mais rápida, né, doutora? Há pessoas que até falam que a Paraíba, por conta da Abrace, é a Califórnia brasileira, né? Sim. Porque nos Estados Unidos, lá, a Califórnia é o estado lá que pode plantar, tem a cannabis mais legalizada. E aqui a gente tem a Abrace. Eu tenho pacientes, Fábio, eu tenho um paciente que é de Santa Catarina, veio morar aqui por conta da Abrace, para tratar o filho, para ficar perto, para chegar aqui, entendeu? Então, assim, a Abrace é pioneira, a Abrace, ela abriu aí caminhos para várias associações. Eu acho que hoje a Abrace já tem quase 60 mil pacientes né? assistidos Incrível, pela Abrace, né? E, assim, meu pai começou usando a Abrace, ainda usa óleo da Abrace. Então, assim, a Abrace vem salvando vidas, Entendi. aí. Aí, doutora, há casos, quando a senhora faz aquela análise que eu sei e conheço, muito criteriosa, que necessita de um óleo, vamos dizer, do cannabis, que seja importado, né? A gente, de qualquer maneira, a gente tem que reconhecer que os Estados Unidos muitas vezes estão na vanguarda, né? Isso. Hoje existem vários tipos de óleos. Existem os óleos de associações. Aqui a gente tem na Paraíba, além da Abraço, tem mais 2 ou 3 associações, né, na Paraíba. Existem óleos de farmácia, que a pessoa vai lá com a receita e compra na farmácia, e existem os óleos importados. A questão dos óleos importados, Fábio, é porque, como você falou, já tem tempo, há muitos anos que ele já produz, ele já tem uma qualidade, ele já consegue separar os fitocannabinoides. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma associação que fabrique, por exemplo, um óleo isolado de CBN, que seria uma molécula muito boa para a questão do sono. Então, os óleos de associações são mais CBD e THC, só, os 2 compostos principais, que é o que tem mais abundância na planta. Sim. Entendeu? Mas, assim, fora a gente consegue um óleo de CBN, de CBC, de THCV, a THCV que estão usando agora para a questão de emagrecimento, Sim, né? Uma molécula que vem ajudando aí os nutrólogos também a desmamar um pouquinho a questão da Monjaro, para ficar só com o THCV, porque ele vai controlar ali também os níveis metabólicos, bem interessante. Então, assim, é um mundo. E muitas vezes a gente precisa buscar lá fora, que não é tão difícil. Hoje a gente consegue importar um óleo por R$350 para chegar na sua casa. Ou seja, muito Entendeu? interessante. Aí, doutora, nós vamos ter, no caso do SINAB, a espinha dorsal é o autismo, lógico. E a senhora tem tratado muitos autistas, não é verdade, doutora? Verdade. Inclusive, né, para quem não sabe, eu sou mãe atípica, né? Eu tenho um filho autista de 6 anos de idade que também faz uso, né, dos óleos, né? E antes dele eu já tinha uns 500 pacientes autistas aí no Brasil todo. Depois dele eu fui, claro, estudar mais, aprofundar mais os estudos, e acho que eu já tenho 800 a 1.000 pacientes autistas. Acompanham muito eles e, assim, ligado, né? O tema do SINAB, a questão da nutrição, que eu falo muito para as mãezinhas, é isso. Não é só um óleo que vai ajudar seu filho, ele precisa, é um contexto. São terapias, é a alimentação, é a nutrição, é a suplementação, é o óleo, é em casa. Muitas vezes a criança vai para a terapia, faz tudo bonitinho, chega em casa, os pais desmancham todo aquele trabalho que fizeram. Então, assim, é um contexto. Não existe uma chavinha mágica que a gente vai lá e vai resolver o autismo. Não, o autismo ele é um espectro bem complexo, dependendo do paciente, que a gente tem que ir
minar onde a gente puder para poder trabalhar. E a cannabis vem ajudar nesse sentido, entendeu? De tentar trazer essa homeostase, esse equilíbrio para esse paciente. Ô, doutora Caliandra, no caso específico, é um filho da senhora, qual é a idade? 6 anos. Que é autista. Qual foi, assim, vamos dizer, o primeiro sintoma que a senhora viu que após o uso da cannabis houve uma melhora? O que foi que a senhora percebeu e percebe até hoje, logicamente? Meu filho, ele é muito seletivo. Então, depois de usar o óleo, ele começou a se alimentar melhor, a aceitar outros alimentos. Ele tinha muita coisa com textura, negócio de pisar em areia, ele, sabe, não gostava. Hoje ele já anda no mar, já toma banho. Ele tinha muita sensibilidade auditiva. Ele não participava de festinha de aniversário, porque na hora do parabéns, ele ficava muito incomodado, colocava a mão no ouvido e saia correndo. Então, ele não gostava de aniversário. Hoje ele vai para a apresentação da escola, ele vai para o aniversário, ele canta, ele toca, ele dança, faz tudo. Ou seja, com certeza, a cannabis ajudou nesse sentido aí para ele também, entendeu? Uma coisa maravilhosa. Aí, doutora, quando a gente fala autismo, eu sei que gera uma dúvida, estamos aqui justamente para informar, a doutora é realmente assim de uma experiência incrível. Não existe aquele óleo para autista, óleo da cannabis para Alzheimer, não é por aí, não é, doutora? Não é. Você não consegue chegar na farmácia e comprar o olhinho lá com o nome Alzheimer, autismo, não. Existem os fitocannabinoides que ajudam aquele paciente que tem um Alzheimer ou aquele paciente que tem um autista, que ninguém é igual. Eu tenho um paciente com Alzheimer que é super agitado, eu tenho outro que é apático, que não levanta nem o olho. Eu tenho um paciente com Alzheimer que dorme bem, tem outro já que não dorme. Então, eu preciso tratar aquele paciente. Essa medicina, Fábio, ela é uma medicina muito individualizada. Na minha casa, somos pacientes também de óleo. Sim. Meu pai, minha mãe, meu marido, eu, meu filho, minha filha, todo mundo usa. Cada um para uma coisa. E cada um usa um óleo diferente. Eu até brinco, eu digo que era tão bom que fosse só um tipo de óleo e todo mundo usasse. Eu botava no gelágua lá em casa e todo mundo usava o mesmo óleo. Mas não. Cada um é um óleo diferente, de uma empresa diferente, um é nacional, outro é importado. Por quê? Porque a gente foi testando até encontrar o que fosse mais adequado para aquele caso, para aquele sintoma. Entendi. Então, não tem como a gente dizer do autismo esse óleo, não. Não tem. Ô, doutora, aí uma coisa assim interessante. Quando a senhora vai fazer análise, vamos supor, no caso de um autista, aí entra para a dosagem, as gotinhas, vamos dizer, entra certamente peso, idade, sintomas. A senhora analisa vários fatores para dizer qual é a dosagem. Como é que funciona isso, doutora? Isso. A gente precisa entender que cada paciente tem uma dose que ele necessita. Eu costumo dizer aos meus pacientes que é como se fosse um copo. A gente vai pingando gota a gota nesse copo até chegar uma gota que vai transbordar. Eu não posso chegar nessa gota. Eu tenho que ir pingando e não deixar esse copo transbordar. Porque quando transborda, a resposta já não existe. Então, eu vou tateando com a família a gota. Claro, depende de quais medicações usa, depende, né, do contexto, dos sintomas. Né? Tem pacientes que o sintoma já é mais aguçado, a gente já tem que partir para uma molécula que a gente saiba que tem mais potência para aquilo ali. Então, é uma variável que a gente, né, analisa ali do paciente para poder indicar. E a dose, como eu já tenho muita experiência, né, muitos pacientes, a gente já sabe mais ou menos ali qual é a dose. As mães perguntam, doutora, qual é a gota que eu vou saber? Quantas gotas? A gente já sabe, porque a gente já sabe a média de concentração que vai dar uma resposta, sabendo que todo paciente é único. Mas, mais ou menos, a gente já sabe. A gente nunca diz à mãe, porque a mãe é mais ansiosa, né? Verdade. Inclusive, as mães já tomam olhinho, porque nós somos mães atípicas, somos ansiosas, né, de berço já, né? Então, cada paciente a gente vai fazendo a posologia diferente, de acordo com as características que você falou. Doutora Caliandra, é aquele paciente, vamos supor, que é super resistente, não aceita, né? Tá na cabeça, é maconha, tal, não aceita, mas se a família resolve, com a indicação médica, resolve adotar o seguinte aspecto. Por exemplo, colocar a gotinha no suco daquele paciente. Eu pergunto, há um efeito aí ou essa gotinha dentro de um suco, ela não vai ter tanta efetividade? Eu fiquei curioso com essa pergunta. Primeiro, o paciente, a gente só pode fazer isso se o paciente não responder por ele, né? Certo, criança, sim. idoso, né? Assim, dar essa dose, já que ele não aceita. A gente pode, sim, mascarar dentro de alguma coisa. Tem um paciente que ele pinga no morango e dá à filha dele.
morango. Interessante. Hoje, Fábio, a gente tem óleos que não é em óleo, não é solução oleosa. Sim, Entendeu? sim. A gente tem óleos que é em água, em emulsão, que a gente chama de nanotecnologia. Então, Sim. ele é totalmente dissolúvel em água, em suco. O óleo em si não é ideal você colocar no suco, porque na hora que você for beber, aquela gota vai ficar na borda do suco, você não vai botar ela para dentro. Então, eu oriento a colocar o quê? Numa vitamina de abacate, que é gordurosa, no Certo. iogurte, numa fruta, no ovo mexido, na comida, Entendi. e pode dar que com certeza vai ser E absorvido. ali não vai perder as Não, propriedades? Não, doutor, não. E de interessante. preferência, quanto mais gordurosa for a comida, uma picanha ali. Pode botar pinga ali, ideal ao paciente, que a absorção vai ser melhor ainda. Entendi. Da última vez, eu estou me lembrando aqui, eu fiz uma pergunta ao Cassiano lá da Abrace. Ele disse que para onde estava mais sendo comercializado o óleo seria para a patologia da ansiedade. Aí, em paralelo, a OMS diz que o Brasil é realmente o país mais ansioso do mundo. A senhora tem notado isso também? Muito. E depois dessa pandemia, que o negócio, os casos aumentaram, né? Eu atendo muitos pacientes com ansiedade. E o CBD, ele é um potente ansiolítico. Então, por isso que ele pode ajudar, pode ter uma resposta bacana. Porque ele age ali como um ansiolítico. Entendi. O CBD. Aí, doutora, a senhora começa assim, com quantas gotinhas? Tem um É. jeito de começar, aí com as consultas a senhora vai vendo a evolução. É por aí, vai doutora? vendo a evolução. Aí a gente manda um cronograma de uso, vai mandando quantas gotinhas ele vai fazer, quando ele vai subir, entendeu? E esse paciente vai ficar entrando em contato comigo, vai dando feedback de como é que está respondendo, eu vou aumentando as gotinhas, eu vou baixando de acordo com a resposta do paciente. Porque era muito bom, Fábio, que se fosse por peso, por idade, igual os alopáticos né? Tem dipirona, você vai ali, faz o cálculo do peso tal, das gotas. E a cannabis, não. Por exemplo, eu tenho um paciente obeso, adulto, que tem epilepsia, e eu tenho uma criança de 3 anos, pequenininha lá, 22 quilos, que tem epilepsia também. Pela lógica, quem era para usar mais gotas? Não era o cara grandão? Sim, sim. Não, hoje quem usa mais gotas é o meu paciente de 3 Interessante. anos. Então, a gente vê que peso não conta. Não conta, né? Não doutora? conta, isso. Aí, doutora, e como é que a senhora tem essa percepção, muitas vezes, que o atendimento está sendo feito online ou pela telemedicina? E aí, doutora? A percepção que você fala A percepção, assim, de saber integralmente, né, fazer uma consulta completa e saber, não, é adequado tal óleo e a dosagem tal. Na consulta, Fábio, eu faço testes com o paciente, dependendo do paciente, eu faço testes. A mãe manda vídeo para mim. Eu preciso conversar com quem sabe da doença, né? Quem sabe. Às vezes a criança nem está lá. Eu disse, não, depois você me manda um vídeo, de preferência de crise, para poder eu entender, e desenhar essa pessoa na minha cabeça aqui, entender como é que ele pode responder. E o paciente, é como eu digo, eu pego na mão da família. Eu tenho um plano de acompanhamento que eu pego na mão 30 dias e ele vai falando comigo toda hora que precisar, durante 30 dias, para que a gente possa chegar numa dose juntos. Nem o paciente vai conseguir chegar só, nem eu vou conseguir chegar só. Então, tem que ter essa parceria aí, paciente, o cuidador, com a gente. Então, aí, no caso, doutora, já tem uma linha, vamos dizer assim, que é vendida normalmente nas farmácias do Brasil. Tem. Que são muitas as farmácias. Aí, essa linha que é vendida na farmácia são de produtos fabricados no Brasil ou eles vêm geralmente de fora? São eficazes? A senhora tem visto isto? Eles têm hoje, se eu não me engano, são 24 tipos de óleos que existem nas farmácias. Grandes farmacêuticos já estão investindo, a exemplo aí da Axé, que agora também já tem óleos, tem a Prata e Dona Dulce, que foi o primeiro óleo que chegou. São óleos muito bons, tem vários óleos muito bons. Só que o problema é o preço. Eu trazer lá de fora, às vezes fica mais barato do que eu comprar aqui na farmácia. Às vezes o paciente diz, não, mas na farmácia tem um de R$ 250. Só que quando ele vai olhar, é um óleozinho de 10 ml e um óleozinho que a concentração é bem fraquinha. A gente tem que ver o quanto custa a miligrama. Então, é um óleo que é de 30 miligramas por ml. Eu trago um de 3.000 miligramas, um exemplo. 300 miligramas. Enquanto daqui é 600 ao todo, eu trago um de 6.000. Então, a diferença é essa, que eu consigo trazer mais em conta, muitas vezes, né? Hoje temos as associações que são preço bacana, né? Um preço que dá para a pessoa começar o uso direitinho. Tem algumas associações até que fornecem esses óleos de forma gratuita para pessoas de baixa renda, né?
favorecendo aí esse acesso aí. A Abraça é uma Acesso, delas, né, que também tem esse programa muito bacana. Só que, inclusive, são mais baratos ainda do que os óleos da farmácia. Então, da farmácia tem, são bons, ótimas farmacêuticas, só que o custo ainda está um pouquinho... Ainda está alto. É. Doutora, a gente sempre pensa, estamos num país que a população é demasiadamente carente. O SUS, a senhora vê que está se enquadrando também, estamos tendo mais médicos com essa visão e, principalmente, o sistema está se preparando para também fornecer isso gratuitamente. Como é que a senhora está vendo esse contexto? Em relação a leis, eu acho que já todos os estados do Brasil já têm leis para regulamentar o uso da cannabis no SUS. Alguns ainda estão começando a colocar essa lei, né, tirar essa lei do papel. O pioneiro foi São Paulo, né, a lei. Sim. Lá já tem cannabis no SUS, então já tem nas próprias unidades, o paciente com a receita, com a indicação, ele já consegue a cannabis dele, o olhinho dele. Entendi. E tem outros estados aí que já está bem, bem forte. Já tá nossa bem... Paraíba, doutor? Eita, nossa Paraíba. Tem a lei, foi aprovada, se eu não me engano, a lei do estado e a lei também do município. Certo. Só que ainda não está ainda não está em vigor. Não está em vigor. Ainda não. Ou seja, precisa ter um olhar para isso, porque são pessoas necessitadas que podem aí estar sendo salvas, né, doutora? Salvas, e assim, para o SUS, Fábio, um olhinho daquele, digamos, que custa ali 200, 300 reais, que pode durar 2, 3 meses, é muito mais barato do que aquelas medicações 3, 4, 5 que aquele paciente usa de alto custo para tentar, por exemplo, controlar uma crise, uma epilepsia, né? Então, doutora, em termos de custo... em termos de custo, né, seria assim, quando o sistema único, o governo federal, vamos dizer, visualizar isto de modo amplo, vai ver que o custo-benefício, né, além de trazer a saúde efetiva, né, temos que analisar esse ângulo. E a receita, porque as pessoas falam receita azul e tal, há uma receita específica para a cannabis, doutora? Para comprar na farmácia é só a receita azul ou amarela. Certo. Tá? Para importação é um receituário, é uma receita simples. Para associações, algumas já estão exigindo aquela receita dupla face, aquela que é controle especial. Então, depende muito para onde a gente vai mandar o paciente. Entendi. Entendeu? E no caso dos atendimentos da senhora, os atendimentos que faz online, hoje já temos tudo isso legalizado. Ou seja, a senhora manda a receita, manda tudo direitinho para o paciente. Aí eu queria até, doutora, aproveitando que a senhora dissesse o Instagram. Certo. Eu já mando tudo bonitinho, já mando o caminho para onde ele vai percorrer e eu sempre deixo claro, é tudo legalizado, viu, gente? É tudo direitinho, não é contrabando, não é óleo falsificado, não é tudo, eu só encaminho para os óleos que eu acredito, que eu confio, que eu sei, que eu já estudei, que eu sei toda a origem, né, o certificado de análise dele que eu analiso antes de prescrever. Né? Então, a gente já mostra o caminho. Meu Instagram é @doutora.caliandra Alves. Ou seja, é muito fácil e, no caso, vocês encontram. A doutora é muito acessível, realmente, assim, coloca muita utilidade pública, que isso é importante, né, doutora? As pessoas, muitas vezes, hoje, um pequeno trecho que está ali no Instagram, mas você pode salvar várias vidas, né, com certeza, com certeza. O intuito lá é trazer informação. Como aqui também, né? Porque eu sempre digo, onde for para levar informação, pode me chamar. Porque eu acho que a partir do momento que você tem o conhecimento... tem a informação que isso pode te ajudar, é outra coisa. Eu tenho um paciente que diz, meu Deus, se eu tivesse descoberto isso antes, meu filho não tinha sofrido tanto. Então, assim, é essa descoberta que eu quero que eles saibam, que é possível. Eu não estou aqui dizendo que a cannabis, que os óleos, eles vão salvar a vida, que eles vão resolver todos os problemas do mundo. Não. Eles têm uma porcentagem grande de patologias que eles ajudam, tá? Todos os pacientes respondem igual? Não. Mas a grande maioria responde muito bem. Então, a gente tem que ir nessa estatística e procurando, né, cada vez mais, aumentar essa estatística e mostrar para as pessoas. É possível, sim. Você tem receptores nas suas células e a gente vai tentar ativar esses receptores. A dificuldade é essa, saber qual é o fitocannabinoide que eu vou ativar o seu receptor. Doutora Caliandra Alves. Aí, doutora, a senhora, na área da psiquiatria, da geriatria, da ortomolecular, da cannabis, vai ter que fazer também veterinária, porque agora é a cannabis pet. E aí, doutora? Cannabis pet, pois é. Eu estou fazendo agora também neuropediatria, para completar aí o combo. Mas a questão do veterinário está crescendo muito, né?
Eu já usei, o modo, eu não posso prescrever que eu sou médica, mas eu já usei para os cachorros lá da minha sogra, da chácara lá, os óleos, e assim, com respostas assim, lindas. Incrível, Lindas. doutora. Ô, doutora, curiosidades. Por exemplo, tem muito remédio do ser humano que normalmente os pets usam. Isso é mais ou menos está Isso. ocorrendo com a Com cannabis? certeza. Eles têm. Todos os seres vertebrados têm um sistema endocannabinoide. Então, eles têm também, igual a gente tem. É só saber também a questão de dosagem, né? Da patologia. E esses dias, eu conversando com uma amiga que é veterinária, eu ajudei ela a prescrever um óleo aí para o cavalo, um cavalo que ela estava cuidando. E Entendi. eu digo, nossa, eu nunca prescrevi para o cavalo, né? Mas vamos tentar, né? Eu fui tentar ajudá-la, que ela podia prescrever ou não para o cavalo. E o cavalo O amassou. cavalo estava ansioso, era, Tava, doutor? ele não tinha era agitado, não tinha quem montasse nesse cavalo. Arisco, arisco, arisco. E a Doutora, que gente deu uma acalmada. interessante. Aí, no caso, o cavalo foi tratado com o óleo da cannabis. Isso. Aí teve que ser uma dose cavalar também, Uma doutora. dose E aí, cavalar. doutor? Foi mesmo, doutora? Foi, a dose do cavalo foi bem Como alta. é que funciona, hein, doutora? Foi bem alta. A gente foi tateando também, né? Porque a gente não sabia, né, quanto ia ser suficiente para o cavalo. Mas aí a gente foi dando certo, né? Eu acho que tudo é começar. É como eu digo aos pacientes, a gente precisa começar. Quando a gente começa, eu vou começar a entender, desenhar aqui como é que você responde, como é que você funciona. Eu vou entender se a gente está longe dessa dose, se o caminho é por aí ou se o caminho não é por aí. Entendi. Então, a gente precisa começar. Ô, doutora, hoje a gente tem, através da inteligência artificial, uma gama de informações na palma da mão. A senhora tem visto muita atualização, ou seja, existem muitos estudos novos em cima da cannabis. Eu sei que a senhora tem uma visão internacional. Aí, geralmente, são esses cientistas que estão pesquisando nos Estados Unidos. As pessoas falam muito de Israel também, quando a gente vê medicina de ponta. Isso tem ocorrido também lá na cannabis? Israel é pioneiro de cannabis, Pioneiro também, incrível, Israel, né? os estudos lá. Inclusive, lá em Israel, tratamento do autismo, primeira linha já é com os fitocannabinoides. Aqui não, aqui é primeira linha, um monte de coisa, para depois, se refratário, que vão indicar os fitocannabinoides. Lá não, lá já é primeira linha. Mas, O doutora, tratamento. que interessante você vê. Isso tudo tem uma visão até bíblica, é interessante, né? Que você vê Israel desponta, a gente vê, né, vários prêmios Nobel de lá em relação à medicina, e a senhora, de forma muito interessante, dizendo que até nisso eles também têm estado na vanguarda. Mas na nossa Paraíba, a gente não deixa a desejar, não, viu, Fábio? Não, A gente isso eu tem. não tenho dúvida, tá a senhora aqui Não, provando, em né, questão de doutora? pesquisas, a gente tem a Tá UFPB pesquisando. aí, Não, pesquisando. a UFPB é uma referência, né? Tem uns Os 3 profissionais. estudos aí que eles fizeram, inclusive um muito bacana em relação ao autismo, com respostas muito boas, inclusive foi usado o óleo da Abrace. E esse estudo que foi feito aqui na Paraíba, doutor esqueci agora o nome dele, mas foi referenciado esse estudo lá em Israel, no congresso que teve lá. O Interessante. estudo, que foi um duplo cego randomizado, muito bacana, acho que foram 112 crianças autistas. E com as respostas, assim, muito boas, muito boas. E tem outro estudo que eles estão fazendo agora, eu soube que estão desenhando aí, para a questão da hipertensão, lá na UFB, e outro que teve para epidermolose bolhosa, com a pomada da Abraça também. Muito interessante, Respostas né? muito boas também. Então, assim, a Paraíba está junto aí, pesquisando aí, Sim, e mostrando para que veio. E os grandes valores, como a doutora, já entrevistei, acho que centenas de médicos formados, eu sempre digo, na valorosa Universidade Federal da Paraíba e para o mundo, né? Pessoas que realmente estão mostrando, né, estudando, e hoje, né, doutor, o conhecimento cada vez mais amplo, e eu vejo, assim, muita satisfação, né, que as pessoas têm aceitado mais, né, quando a gente fala hoje da cannabis, as pessoas já veem com a maior naturalidade, né. E assim, é tão comum já ter pacientes que, assim, num grupo de 10 pessoas, 2 ali estão usando óleos. Aumentou muito o número de pessoas fazendo tratamento com os óleos. Claro, algumas a gente faz e não quer que ninguém saiba. Eu tenho pacientes famosos, né? Famosos, assim, que você olha assim, nossa, se eu dissesse aqui, ó, fulano é meu paciente e usa. Nossa, sério, não acredito. Então, assim, ainda existe esse tabu que às vezes os pacientes não querem que ninguém saiba que ele está fazendo uso. Mas hoje, uns de 10, 2 estão fazendo uso.
É Entendi. muito alto isso. Aí, doutora, a senhora vê também nos preços, né? Porque tem as questões, nós estamos num país que é campeão mundial em impostos. E quando vai se fazer essa importação, ela hoje se torna um pouco cara, vamos dizer, onerosa, doutora? Não, porque né? não incide imposto sobre Não, medicamento. né? Não incide. Pelo menos os impostos que Estado, essas coisas não incidem. Não é tão oneroso. Eu acho que a concorrência, né, a questão do acesso está tão fácil que hoje a gente tem óleos para importar R$ 300. Para chegar na sua casa, R$ 350, entendeu? Então, facilitou muito. Quando eu comecei a prescrever, o óleo mais barato que tinha para você importar era R$ 2.000. E, eu digo, um paciente que usa um frasco por mês, R$ 2.000 por mês, só de um óleo, né? Tá doido. Então, era um valor muito alto. Hoje, não. E hoje a gente tem associações também que os óleos começam a partir de R$ 180. Ou seja, se tornou muito acessível e Isso. também foi se ampliando a gama de patologia que os olhos estão, vamos dizer, atendendo muito bem, não é, doutora? Isso. São Paulo, quando a lei começou, lá só era para 3 patologias. Hoje já aumentou esse leque para outras patologias. Entendeu? Mas começou ali com epilepsias, né? Aí hoje já tem, eu acho que já entrou fibromialgia, dor, e está entrando outras e outras. Alzheimer, se eu não me engano. Então, vem entrando outras, né? De acordo com a demanda, com os estudos. Né? A Anvisa está para lançar aí uma nova RDC aí relacionada à questão dos fitocannabinoides e pediu estudos, pediu algumas coisas. Alguns colegas a gente, né, juntou e enviou alguns estudos para eles também, porque eles precisam entender, conhecer e saber o quanto é importante, né, que esse medicamento, essa substância chegue para os pacientes. Doutora, estão crescendo muito no Brasil. Alguns dizem até que nos 10 anos próximos vai passar, né, o número de óbitos que se tem hoje, em primeiro lugar, com as doenças cardiovasculares, que são o câncer. Não é? E o câncer traz diversos tipos de dores, a partir das quimioterapias, radiologias e por aí vai. Como é que a senhora tem visto o uso, né, do óleo, da cannabis, no campo, vamos dizer, da oncologia? Na oncologia, para o câncer em si, não existe estudos robustos, Certo. Tá? Em seres humanos, mas existe para a questão da quimioterapia, como coadjuvante nessa quimioterapia, para ajudar em quê? Nos sintomas, né, da pós-químio. Então, assim, eu tenho, né, muitos pacientes oncológicos, que tomam remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para dor, remédio para ansiedade, e quando a gente começa a colocar o óleo, melhora a dor, o paciente dorme, o paciente melhora da depressão, melhora da ansiedade. E eu já tiro 4 remédios desse paciente que já está com a químio forte, já lascando ali tudo, e eu já dou o quê? Qualidade para esse paciente. Né? Então, tem respondido bem, inclusive eu tenho colegas oncologistas que já, quando vê que um paciente tem um perfil para usar os fitocannabinoides, já me encaminham esses pacientes para a gente tratar junto, né? Porque medicamentos para dor, né, que usam 3 horas, 6 horas, são muito fortes, o paciente às vezes não aguenta. E o olhinho que vai ajudar na dor pode ajudar para dormir, pode ajudar também para se alimentar, porque pode abrir o apetite. Né? Quem está fazendo químio não tem fome, então abre. Eu tenho histórias lindas de pacientes que, inclusive, quando vem a falecer, a família manda mensagem para mim agradecendo. Os relatos, né, são emocionantes. Né? Emocionante, agradecendo por toda a qualidade de vida que o paciente teve depois que tomou o óleo. Doutora Caliandra Alves. Doutora, e essa nova pós-graduação? A senhora não para de estudar, isso nos deixa realmente felizes. E qual foi a vertente, qual é o pensamento dessa abrangência tão grande, né, doutora? Pois é, agora vou começar agora a neuropediatria, né? Pelo meu filho, pelos meus pacientes autistas e para tentar entender melhor e tratar melhor esses pacientes, né? Que vem aumentado muito, né? No Brasil e no mundo, os casos de pacientes autistas. E a questão de tantas pós, é como eu sempre digo, para tratar com cannabis, eu preciso saber um pouquinho de tudo, um pouquinho de muito, entendeu? Eu não posso ter o olhar só para o clínico geral e não olhar essas outras coisas. Então, eu preciso saber um pouquinho de psiquiatria, de geriatria, de medicina ortomolecular, que é a questão da célula, que é a questão da nutrição, dos suplementos, e agora da questão da neuropediatria. Então, eu preciso entender um pouquinho para poder tratar com cannabis, porque a cannabis ela trata muita coisa. Então, eu preciso entender, desde Alzheimer, a autismo, a ansiedade, para
para poder ajudar melhor o paciente. Ô, doutora, nós vamos ter, lógico, já comentamos aqui o SINAB, dias 12, 13 e 14 de agosto, no Centro de Convenções, aqui em João Pessoa, no Teatro Pedra do Reino. Doutora, eu acho que a senhora já está ansiosa também, mas tem um óleo aí para qualquer problema, não é, doutora? Tem um óleo, hoje temos óleos, temos jujuba, temos cremes, temos tanta coisa aí. É verdade. Mas, assim, já estou ansiosa, acho que vai ser um evento belíssimo, né? Já estou contando aqui os dias, porque vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Aí, doutora, no caso, eu sei que a senhora ainda está pensando, né? Todos nós estamos pensando, mas a gente tem notado, eu tenho feito pesquisas, as pessoas que vão estar ali, a plateia, são muitas vezes profissionais, famílias também, que estão muito interessados na cannabis, né? A cannabis, ela hoje, as pessoas quando fala, todo mundo já quer saber. E a gente ficou muito contente, né? Quando eu pensei na cannabis, eu pensei logo na doutora, foi imediato. Aí eu tenho certeza que vamos salvar muitas vidas, né, doutora? Vamos, sim. Porque aquele conhecimento, através daqueles diversos profissionais e famílias, isso é uma coisa que vai se multiplicando. É assim que funciona, né, doutora? É assim que funciona. E eu me lembro, lá em 2018, 2019, minha primeira palestra sobre o tema foi na PAI de Serra Talhada. E nessa PAI, para um monte de pais lá, teve pais que nunca tinham ouvido falar sobre esse óleo. Nunca. Eu digo, levanta a mão, quem nunca ouviu falar. Um monte de gente nunca tinha ouvido falar. Ou seja, naquela época tudo bem, mas hoje você nunca ouviu falar sobre os óleos, sobre o canabidiol, né? É um pouco inaceitável pelos meios que a gente tem hoje de comunicação, pela internet. Então, a gente precisa levar cada vez mais essas mensagens, levar mais o conhecimento, porque, como você fala, nós estamos salvando vidas com esse conhecimento. Doutora, a gente sempre quando vê os óleozinhos, a gente vê os frascozinhos pequenos. Mas já tem os grandão, se eu quiser já para o ano inteiro, doutor. E aí, doutora? Não tem, até porque, Fábio, eles são voláteis, assim. Sim. Então, se eu pego uma embalagem muito grande, toda hora que eu abrir, vai embora um pouquinho de coisa ali. Então, o ideal é que seja de 30, existe até 120 ml. Até assim, 120, eu né? não prescrevo os grandes por conta dessa perda que vai ter. E a validade, hein, doutora, normalmente? Normalmente, depois que abre, de 3 a 6 meses, aberto. Certo, fechado, pode valer até 2 anos, os importados e os artesanais até 1 ano, fechado. Entendi. Aí se justifica o porquê Isso. deles serem pequenos. Porque, no caso, grandes, isso iria se perder, seria... Isso. A análise é essa mesmo, Isso, doutor? Interessante, E assim, né? não importa o tamanho, a quantidade, o que importa é a concentração. Então, assim, se eu percebo que eu estou dando um óleo a você X e você está precisando tomar 20 gotas, eu posso optar por outro óleo, do mesmo tamanho o frasco, só que ele mais forte, que eu consiga lhe dar só 5 gotas e você consiga manter a mesma resposta das 20. Eu vou aumentar só a concentração, entendeu? Entendi. Então, os 30 ml ali não influencia muito se é 30, se é 60 ou 120. O que importa é a concentração do que tem ali dentro. Entendi. Entendeu? Ô, doutor, em todas as especialidades, lógico, a gente vê a maioria dos casos de sucesso absoluto, está a senhora aí comprovando diariamente com centenas e centenas e centenas de casos de sucesso. Agora, doutora, há também os riscos, né? A gente tem que ver o que a senhora consideraria como arriscado para uma pessoa usar o óleo da cannabis. Não seria adequado? Em que situação? Hoje, a única situação assim que eu tenho receio por não ter estudos e eu não indico é para grávidas. Sim, entendi. Entendeu? Pacientes grávidas eu não indico, tá? Tem pacientes grávidas? Eu tenho. A gente faz um termo, assina, tudo bonitinho, né? Se responsabilizando, porque não existe estudos, né? Não tem estudos com grávida. Mas, assim, para o restante, o problema que der, a gente consegue contornar. Consegue, né? Consegue contornar. Não existe nenhum caso de óbito no mundo por conta de que usou os óleos. Tá? Então, é uma substância bastante segura. A anatomia explica por que é seguro. Então, assim, a gente tem receptores em todas as células, quase todas as células, mas a gente não tem aqui na ponte, no bulbozinho, que é onde tem o centro respiratório. Então, a gente não tem receptor aqui. Então, se eu não tenho receptor aqui, eu não vou atingir o meu centro respiratório. Então, eu tô isenta de danos, né, de morte, porque eu não tenho... Então, dando ou não dando, eu não vou causar a morte. Diferente que aqui tem receptores para outras substâncias que
Mas, Drogas que doutora, matam, né? muito interessante esse relato da senhora, né? Dá uma amplitude muito legal e a senhora fala com muita sabedoria. No caso das grávidas, tem umas que usam, lógico, assinaram um É. termo, mas a senhora só não está ainda utilizando, isso vai se ampliar, eu acho, creio, aos estudos em relação aos possíveis impactos Ao ao feto. bebê que está Isso, ali, não é, doutora? isso. Seria esse o ângulo, né, Isso, da seria, visão, seria né? esse o ângulo. Mas eu tenho pacientes com 3 meses de idade usando óleo, né? Então, Interessante. 3 meses, três doutora. meses, né? Mas por que estão... Epilepsia, síndrome de Sim, sim, Dravet, entendeu? justamente. Crise. Aí a gente entra com óleo. Entendi. Muito interessante. Vocês vejam, estamos no podcast Nós Salvamos Vidas. Hoje a presença ilustre, quase nesse finalzinho, da doutora Caliandra Alves, que vai nos dar a honra de fazer parte como palestrante no SINAB, o 2026, esse ano, sempre frisando, no Teatro Pedra do Reino, que faz parte do Centro de Convenções de João Pessoa, nos dias 12, 13 e 14 agora de agosto. Portanto, a ideia do SINAB, a doutora estava até falando comigo antes de começarmos aqui, é que ele tenha, como já tem, a identidade da Paraíba. Ou seja, nós sabemos dos valores, né, que o Brasil tem, mas o SINAB é aquele congresso que a gente pretende, sabe, doutora, fixar aqui na Paraíba e a partir daí deixar cada vez ele mais forte em todas essas bases, né, no campo da nutrição, do autismo e da saúde mental, porque hoje não podemos pensar nada sem saúde mental, não é verdade, É. doutora? Não, foi um tema muito bem, assim, né? O nome muito bem escolhido, até parabenizo, porque a questão da nutrição é para todo mundo. A questão do autismo, o número de casos que tem crescido muito no mundo todo, né? A questão da saúde mental, até para as mães atípicas, né? A gente está com a saúde mental Sim. abalada. Diz que a nossa ansiedade é comparada a um soldado na guerra. A ansiedade de uma mãe atípica. Então, assim, não só a ansiedade da mãe atípica, como também de toda a população, né, no período pós-pandemia. Então, assim, é um tema que vai abranger muita coisa, né, muitas patologias, vai ser interessante para várias pessoas. Então, assim, eu já estou super ansiosa já para que aconteça. E, doutora, não sei se a senhora viu agora, essa semana, uma pesquisa, e os números no Brasil são sempre, infelizmente, subnotificados. Já temos, segundo as informações, cerca de 300 mil idosos que são autistas. Quer dizer, notem, a gente pensa no autismo, já Isso. lembra logo da criança, Isso. mas temos que ver que muitos idosos, né, estão sendo, vamos dizer assim, diagnosticados com autismo. Não é isso, Exatamente. doutora? Hoje não tem tantas políticas públicas, nem para os adolescentes, para os adultos, nem para os idosos. Hoje o que tem ainda no SUS, a questão de terapias, de assistência, é mais para criança. É tanto que eu tenho pacientes que já estão com 16 anos, que já não fazem mais, porque já aquele serviço já não pega mais, digamos, adolescente. Aí eu pergunto, e esses adolescentes que já serão adultos, que já serão idosos? É o que você falou agora, já estão chegando, né, os idosos Verdade. aí, e aí? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar também a longo prazo. Com certeza, se Deus quiser, meu filho vai ser um idoso autista, né? Que uma vez Com autista, certeza, sempre é se Deus autista. quiser, doutora. Vai ser esse idoso e eu quero que esse mundo esteja preparado para ele e ele esteja preparado para o mundo. Doutora Caliandra Alves, nós chegamos no final, quero agradecer ao Caio, a todo o pessoal aqui da Hi-Fi Home, que promove, né, essa excelência. Vocês estão vendo aqui, é um estúdio de altíssima geração, ou seja, tudo que tem na Hi-Fi é feito com muito esmero, com muito amor, para propiciar justamente isso, né? Vida, saúde, informação. E hoje tivemos a honra, né? Uma das palestrantes do SINAB 2026 aqui nessa conversa tão descontraída, mas que vamos salvar muitas vidas. Doutora Caliandra Alves, as palavras finais da senhora e de coração o nosso agradecimento. A doutora é uma amiga, realmente a gente vai fazendo aquela corrente do bem para salvar várias pessoas e nesse leque, não é, de tantos médicos já entrevistados, eu posso dizer com toda certeza,
eu estou diante de uma grande mulher, uma grande profissional, uma médica excepcional. A senhora está de parabéns, doutora. Obrigada. E as palavras finais da senhora. Obrigada, agradeço todo o carinho, né, Fábio? Somos amigos aí já, Sim. né? Graças a Deus. E, assim, primeiro, parabenizar você por salvar tantas vidas, por levar essa informação, por estar incansavelmente em busca disso, de médicos, de profissionais de saúde que tragam essa informação para realmente salvar vidas. Então, assim, tiro meu chapéu para você, parabéns. Tenho certeza que o Sinab vai ser um sucesso, gente, um sucesso. Não percam, né? Não percam, porque vai realmente mudar muita coisa para muitas pessoas após esse congresso, né? Então, obrigada mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui levando esse tema da cannabis, que é um tema bem atual, né, que precisa sim ser levada essa informação para que as pessoas entendam melhor, quebrem um pouquinho esses tabus. Então, obrigada por sempre estar me dando essa oportunidade de trazer esse tema. Muito obrigada pela presença, pelo convite. Obrigado, doutor. E assim nós estamos encerrando mais uma edição do podcast Nós Salvamos Vidas, aqui pela Hi-Fi Home, agradecendo a todos e lembrando que depois no YouTube Nós Salvamos Vidas e também os vários cortes que viralizam no Instagram, vocês terão essa entrevista à disposição. Muito obrigado a todos. Show de bola. Bacana, não foi, doutor?